muito agradecido. Realmente, eu estive lá em Linz com a minha família, e eu e a minha esposa ficamos, assim, encantados com o atendimento. A gente já tem algumas experiências de vida, nacionalmente e internacionalmente, e ficamos tocados com a excelência dos seus funcionários. Eu quero Ah, aqui me parabenizar. obrigada, fico muito feliz, porque para nós o melhor, o mais importante é os nossos clientes saírem sentindo que, puxa, valeu, né? Porque é longe, é tempo, né? É tempo de todo mundo, e por isso que eu acho que é muito importante a pessoa sentir que valeu a pena ter ido. E eu fiquei assim pensando, quem será que gerencia? E um dos colaboradores mencionou o seu nome e falou, e aí eu fui pesquisar, eu falei assim, uau, que histórico que você tem, hein, dona Ock? Não tem nenhuma história. Eu não sei o que você ouviu, mas pode ser que eles tenham aumentado. Então, deixa eu lhe explicar como vai ser a entrevista. Ela é Sim. dividida em duas partes. Primeiro, eu conheço um pouco mais a Ock, no sentido de pessoa e de negócio. Em seguida, eu vou buscar entender como que funciona a senhora no sentido de liderar, porque o nosso foco da revista é a liderança. Então, é compartilhar como grandes líderes têm conduzido a equipe, o que não é uma tarefa fácil. Mas você me chama de senhora, vamos ficar assim, mais informal, Tá bom, vamos nos chamar de você, né? tá bom. Tá E bom? na De novo, internet, chama de Aoki ou Tcheco, o que você achar. na internet eu vejo como a dama da hotelaria. Mas isso foi faz muitos anos. O Chico, primeiramente, você é muito elegante. Em todas Obrigada. as fotos e pessoalmente, simpática. Então vamos começar. Eu verifiquei aqui, a assessoria, a Vitória, a sua secretária também foram super corteses, e elas me passaram um pouco, e a gente começa com a pergunta de quem é a Checo. Eu sei que a Checo, ela é formada em Direito pela USP, eu sei que tem origem japonesa, sei que fez cursos nos Estados Unidos, em outros países, mas como que você se descreveria, Checo? Sou. Eu não sei se o signo tem alguma influência mesmo, né? Mas as características do meu signo, que eu sou de Virgem, bate um pouco como eu me considero. Sou muito voltada para a excelência, eu gosto das coisas bem feitas, eu acho que fazer as coisas bem feitas é uma coisa óbvia para mim, tem que ser, já que faz, tem que ser bem feito, sou exigente, comigo, né? Sou muito exigente comigo, acho que me comprometo com as coisas, a vida para mim é uma missão que a gente cumpre, então eu acho que, na verdade, é isso. Eu acho que eu me considero uma pessoa comprometida comigo, com a minha existência, com o meu papel, né, que eu tenho. E não nasci líder, foi uma evolução, circunstâncias da vida. E eu acho que eu sempre busquei superar as expectativas. Eu espero, isso é uma das características minhas, e também que eu passo para a nossa equipe, né? Nós temos que superar as expectativas. Quanto mais você faz coisas, as expectativas do mercado, de todo mundo, crescem, e você tem que estar sempre evoluindo. E, para isso, a gente precisa ter consciência, né? De que a evolução é uma coisa natural, a gente tem que estar evoluindo, melhorando, mas para quê, né? Para quê? Para ser alguém melhor para os outros. Né? Para a gente, claro, isso é óbvio, eu não vou falar que tem que ser melhor para a gente, isso é óbvio. Mas ser alguma pessoa mais útil, melhor, para com as pessoas que a gente convive. O Chico, você falou assim da missão. Qual que é a sua missão hoje? Como você se vê, assim, qual que é o seu propósito de vida? Hoje fala muito que o líder tem um propósito. Qual que é o propósito da Chico? Eu tenho que aprender mais. Eu acho que o meu propósito é continuar sempre aprendendo e compartilhando o meu aprendizado com as pessoas. Porque, como disse o Darwin, né?
a gente tem que estar continuamente em evolução e se adaptando às transformações do mundo. Então, eu acho que a gente tem que levar essa mensagem praticando isso. Então, eu quero que, assim, a minha missão é não estagnar, estar sempre evoluindo e fazer com que o mundo evolua junto com a gente, da forma como eu acredito que deve ser a evolução. Gosto da paz, gosto da serenidade, gosto de ter as pessoas felizes, né? Então, a minha missão é essa, fazer com que, como diz o nosso, quando eu fundei a Brutri, o nosso lema foi, que eu adotei o lema da Madre Teresa de Calcutá, que diz, né? Não deixe jamais que alguém que passou, né, por você, que chegou perto de você, vá embora sem sentir-se melhor ou mais feliz. Esse é o lema da minha vida, e para isso a gente tem que estar sempre evoluindo e pensando sempre muito mais no outro do que em você. Perfeito. E como que foi essa ideia de lançar a rede Bluetooth, que são mais de 4.000 quartos, 2 resorts, 22 empreendimentos? Como que você chegou a essa área de hotelaria? Eu comecei porque meu marido entrou em sociedade para a construção de 2 hotéis, depois os sócios saíram e ele ficou sem ninguém para administrar e pediu que ajudasse. E como eu gosto de desafio, eu gosto de coisas novas, entrei de cabeça e acho que tive sucesso, tive uma equipe muito boa, para a época a gente conseguiu crescer, enfim. E foi assim, eu acho que quando a gente dá certo, quando a gente começa a dar certo, a gente começa a realmente gostar, a gente se apaixona por aquilo que faz. E quando a gente apaixona, você sabe, paixão não tem fim, né? Ou a gente acaba a paixão, ou continua a paixão, eu continuo apaixonada pela minha profissão. E como que foi esse processo? Você falou aí que começou então com seu marido, nesses 2 empreendimentos, só que o negócio hoje tem 22 empreendimentos. Qual é o segredo que você fez, o caminho, ou trajetória, para crescer tanto em um tempo relativamente pequeno, né? Vai fazer 30 anos, tem 29 anos, né, a rede. Então, é que eu já tive várias fases, né? Quando de 2, meu marido cresceu muito, depois com o problema da economia japonesa, ele vendeu uma rede. Então, já cheguei a ser vice-chairman de uma rede de mais de 90 hotéis. Então, que tinha hotéis no mundo todo. Então, essa me deu uma bagagem muito grande. Depois, quando ele vendeu, isso foi em 97, meu marido ficou doente, não conseguia, ficou com um problema sério, comprometido fisicamente e também para falar. E aí eu comecei a carreira solo, porque é o que eu sabia fazer, que era operar hotéis. Aí comecei do zero, com uma pequena equipe, e fomos crescendo. E como é que cresceu? Eu acho que a primeira coisa quando você cresce uma empresa é você ter uma equipe boa. Ter oportunidade sempre tem. Primeiro, você precisa ter uma equipe preparada. Como é que você prepara a equipe? Você precisa ter, como eu disse, eu abracei uma missão, tenho meu foco, como eu quero ver a hotelaria, e as pessoas que se encaixam nessa filosofia vão chegando e fazem, aprendem, e praticam e fazem até melhor, porque eu tenho que fazer com que as pessoas tenham realmente essa paixão, que não seja um emprego para eles, mas que seja uma razão deles, uma razão de ser feliz também. É o que eu sinto na nossa equipe. Eles sentem realmente felizes e fazer com que as pessoas que passam pelos hotéis se sintam felizes. E como você construiu essa cultura de felicidade, de pertencimento, de excelência? Porque se são 4.000 quartos, eu fico imaginando o número de funcionários. E como você conseguiu imprimir essa cultura que vem primeiro de você em todos os colaboradores? Eu acho que a cultura nasce da gente. Cultura, em qualquer país, é a essência, né? A cultura de um país é a essência desse país. Na Blutri, a cultura é nossa essência. E a essência é uma coisa que a gente pratica todos os dias, é o que a gente faz todos os dias.
E quando você faz todos os dias, todas as pessoas da mesma família fazem as mesmas coisas, né? Fazem de um pouco diferente e tal, mas a cultura da família sempre é a mesma. Por isso que o japonês tem um jeito, o chinês tem um jeito, parecido, são parecidos, mas tem coisas diferentes, tem culturas diferentes. O europeu tem a sua cultura, o americano tem a sua cultura. Então, eu considero cada cultura uma grande família. Mas essa cultura também tem que estar evoluindo, ainda mais agora com a tecnologia, essa cultura, ela tem que evoluir e vai evoluir cada vez mais. Então, nós temos que estar, mesmo a cultura, ela tem que ser uma cultura viva, não pode ser cultura estagnada, porque senão as pessoas dessa cultura vão ficar estagnadas. Então, o meu papel é sempre evoluir a cultura, evoluir não para amanhã, mas evoluir para daqui 10, 20 anos. Tem que estar sempre olhando lá na frente. Então, e eu quero que a nossa equipe também tenha essa visão, porque é muito chato você trabalhar para o passado. Já foi, você já fez. Muito chato você fazer para hoje, porque não tem sonhos. Para a sua vida ter sonho, incentivar a sua criatividade, que é o que realmente dá, né, se impulsiona a vida da gente, é olhar lá para frente, daqui 10, 20, 30 anos. Como é que será? Será que eu vou ter hotel no Cosmo, no sei lá onde, na Lua, né? Então, isso tudo eu não acho uma loucura, eu acho que a gente tem que sonhar, porque isso tudo que eu estou até brincando, mas vai acontecer, um dia vai acontecer. Então, eu tenho que estar, assim, eu não vou chegar até lá, talvez, mas eu vou deixar algumas raízes, eu vou deixar algumas sementes, é isso que eu acho que é importante, né? Quando você tem assim, você conduz uma cultura. A minha cultura é sempre olhar lá para frente, preparar a equipe para falar assim, olha, vocês têm um futuro enorme pela frente. É isso. E olhando então para esse futuro, como que você visualiza a rede daqui a 10 anos, por exemplo? Você falou das... Como é que eu visualizo? Isso. Olha, a rede daqui a 10 anos vai estar bem maior, não muito grande, porque eu não gosto. Eu acho que... Eu não sei se eu consigo ter essa relação muito próxima, mas vai estar maior. Eu acho que está muito mais forte em tecnologia, a inteligência artificial veio para ficar, é uma transformação cultural também. Então, essa cultura a gente tem que assimilar e agradecer que a gente tem essa cultura. Então, essa cultura vai nos ajudar a fortalecer, temos mais tempo para dedicarmos o nosso tempo para a humanização. Então, eu estava agora falando com uma pessoa, um diretor, sobre a Copa do Mundo que a gente vai ter. Por que a Copa do Mundo é tão importante? Né? Porque, através da Copa do Mundo, a gente pode levar uma mensagem de paz. Porque, até na época dos gregos, quando tinha aquelas Olimpíadas, se parava as guerras, parava tudo. Então, o esporte, e tem algumas atividades que são muito humanas, faz parte, entretenimento faz parte da humanidade, alegria faz parte, esporte faz parte da humanidade. Então, eu acho que é muito importante a gente levar assim, evoluir essa cultura como nossa empresa com humanidade. Na nossa empresa, prezamos muito a humanidade, a paz, né, o bem-estar das pessoas. Então, eu acho que vai ser, principalmente essa Copa do Mundo, vai ser muito importante, porque ela casa muito com o nosso espírito, com a nossa forma de atuarmos em hospitalidade. Eu estou muito feliz que tenha essa Copa, porque eu acho que as guerras vão dar uma pausa. Espero que as pessoas se acostumem com isso. Eu também espero que a Copa impacte positivamente e não é? Mitigue essa questão da guerra, né? O planeta está tão assim em crise nesse sentido, né? E vocês vão fazer algum tipo de ação específica nesse período da Copa? Eu quero fazer. Nós estamos planejando, sim. Nós vamos fazer. Eu acho que é importante, não só para os hóspedes, para a gente mesmo, para a nossa equipe, né? Acho que a nossa equipe vai vibrar muito
com a Copa. E quando a pessoa vibra, tem alegria, o pós fica melhor. Sim. A pessoa está cheia de... Né, quem tem coração leve, que está feliz, faz um trabalho sempre melhor, tem mais ideias, tem mais criatividade. Eu acho que isso é ótimo. Com certeza. Chico, você mencionou a inteligência artificial. Vocês já estão utilizando de alguma maneira? Sim, bastante. Bastante? Em que Mas específico? utilizamos muito na parte de vendas, em atendimento, mas eu não quero que a inteligência artificial apareça. Quero que as pessoas apareçam. Seja um suporte para as pessoas. Que conselho que a Chico dá para os novos líderes, para quem quer se espelhar, para quem quer liderar como você? Olha, eu não sou tão humilde, mas também não sou tão arrogante de achar que eu tenho algum modelo. Eu não sei, eu acho que a gente tem que estar sempre junto às atividades que a gente pratica. Porque a gente transmite uma cultura estando junto. Cultura é quando você sabe que sua mãe fazia bolo assim, você lembra do bolo que ela fez. É aquela coisa de hospitalidade, é isso. Você é a vivência, é a cultura, você transmite, você tem que estar junto. Agora eu quero ir, nesse período do carnaval, eu quero ir para um hotel que a gente abriu há pouco tempo. Eu faço questão de conversar com a equipe, quero que a equipe me sinta, me pergunte, que a gente, né, converse, que a gente ria junto. Então, eu acho que é muito importante a gente estar junto. A liderança, de qualquer nível, tem que estar junto, porque senão não é líder. Líder é aquele que está junto com as pessoas e sentir o potencial. Cada hotel tem o seu jeito, porque tem o jeito da região. Então, eu também tenho que estar lá para aprender como é que é esse novo hotel, como é que são as pessoas dessa região, o que eles valorizam, o que eu tenho que estar trazendo de novo, né, que eles estão fazendo, que eu aprendo muito com os novos hotéis. Então, eu acho que a liderança é isso, liderança tem que estar sempre aberta para aprender, ter humildade para aprender, não precisa nem de ser humilde, eu acho que tem que ser uma coisa muito natural, né? Óbvia. Você tem que aprender. E o aprendizado é sempre maior com coisas novas, com pessoas novas, né? Com pessoas com quem você não tem contato sempre. Porque com as pessoas que já têm contato, você já aprendeu muito. E com pessoas novas, em regiões novas, de hotéis novos, eu tenho certeza que vão me trazer vários insights que, que vão me impulsionar com novas ideias para o benefício do todo. Que bonito, Chico, ver assim uma líder tão humana, tão participativa, que vai lá e está disposta a estar junto, a aprender, a ensinar. Inspirador, viu, Chico? Imagina, obrigação. Não digo nem que é obrigação, é um prazer. Eu adoro, eu que fico pedindo. Quando é que eu vou visitar o hotel? Quando é que vocês vão me deixar aí? Porque eles também não querem que eu chegue lá, assim, né? Batendo na porta. E o Chico, uma pergunta. Quando você chega no hotel, você chega sem avisar, você marca, você se passa como cliente, como que é essa... Não, é avisado, porque eles não gostam, né? Primeiro porque eu também tenho que me hospedar e tudo, eu também tenho que ver a época boa, porque quando a ocupação está alta, eu não me hospedo. Então, eu vou numa ocupação mais, né? Porque eu quero conversar com a equipe, quero estar junto com a equipe, almoçar com a equipe, conversar. Então, quando a ocupação está muito alta, eu não posso fazer isso. Então, eu espero que abaixar o nível, né, de ocupação do hotel, mas eu quero sentir toda a equipe, quero circular pelo hotel, ver, né, as condições, eu acho que adoro passar no back, onde os colaboradores almoçam, né, tem suas refeições, a parte do back, que a gente chama, onde eles se trocam, vão no banheiro e tudo, acho que é fundamental, a área de descanso, como é que está. Então, eu me coloco realmente no lugar de quem trabalha, e eu tenho que enxergar o hotel do ponto de vista de quem está no dia a dia, porque é no dia a dia que a gente tem os problemas, é no dia a dia que a gente fica com raiva da empresa, é no dia a dia que você fala, pô, a empresa nem dá bola para mim. Então, eu tenho que enxergar isso, e tem que melhorar aquilo que tem que ser melhorado, e o que não dá para melhorar, conversar, falar, ó, vamos por etapas.
Chico, quais são as habilidades que você considera hoje essenciais, fundamentais para quem almeja um cargo de liderança? Bom, eu acho que não é só agora, mas sempre, acho que precisa ter, a gente tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar, né? Ou a gente tem que saber sentir o cheiro, sentir a energia do ambiente e do local, da cidade, das pessoas. Então, ouvir muito, né? Principalmente quando é novo, ouvir bastante, dar oportunidade às pessoas se expressarem, nem sempre eles querem, né, se escondem atrás enfim, da timidez e tal, mas eu acho que é importante a gente ouvir e levar leveza para que as pessoas tenham oportunidade de se expressar. E, e eu sou muito rigorosa, sou muito exigente, né? Então, eu tenho que ir um pouquinho devagar, porque eu sou muito. E eu vejo, quando eu chego, eu já vejo as coisas que estão certas, estão erradas. Então, eu também tenho que compreender que ainda estão numa fase da adaptação. Então, mas eu acho que é a mesma coisa, assim como eu tenho que ter humildade para ouvir, a equipe também, mas eu acho que a gente tem que estar, principalmente, preparada para sentir a energia e preparada para acolher, da forma que eles se sintam acolhidos. Eu acho que acolhimento é uma coisa muito importante, pelo seu olhar, pelo seu gesto, pelas suas poucas palavras, porque não dá para, né, a gente ficar fazendo discurso, mas pelo seu gesto, pelo seu olhar, sentir que estão juntos, que eles me acolhem, mas eu também tenho primeiro que acolher toda a equipe. Excelente. Chico, com toda a sua experiência em vários hotéis pelo mundo, e várias redes, quando você olha especificamente para a rede Bluetooth, qual que é o segredo do seu sucesso, ou do sucesso do grupo, ou ainda, o que diferencia ele dos demais? Olha, eu não sei se estou certa, mas o que eu sinto e que pelo feedback que eu tenho assim, dos clientes, dos meus amigos, acho que a diferença fundamental é a humanidade que eu consegui transmitir à equipe, que é tão importante a humanidade. Fazer com o coração, eu não tenho vergonha de dizer que é uma empresa que trabalha com o coração, que a gente tem alma, que a gente sente a energia do lugar. Então, e a gente começa operar qualquer hotel levando isso. Porque a gente pega um hotel novo, que não teve uma cultura diferente, e você tem que ir transformando. E como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente consegue fazer isso com a energia, mudando a energia do lugar, né? Eu acho que a primeira coisa tão importante, que as pessoas sintam, de alguma forma, que a energia mudou, que a energia nossa é de acolher, de compreender, de querer bem, né? De alguma forma, a gente tem que ser generoso. Então, estamos num trabalho, você não pode ficar dando cortesia o tempo todo, não pode, nem pode, porque, né, no hotel a gente está lá para rentabilizar os apartamentos, mas a gente pode ser generoso de outras formas. Dá para ficar uma horinha a mais? Deixa ficar, se a pessoa se isso faz bem. Lá no resort, por exemplo, dá para ficar mais um pouco? Claro, pode. Fica tranquilo. Então, a gente faz o possível para que a pessoa se sinta acolhido, entendido, valorizado. Que eu acho que a necessidade humana mais básica, isso é uma frase da Madre Teresa também, não é da Madre Teresa, é de um filósofo, psicólogo americano, que eu li o livro dele quando abri a Brutri, que ele disse que a natureza humana mais básica é a necessidade que todas as pessoas têm de sentir-se valorizado, apreciado, respeitado. E eu acho que a hospitalidade, a gentileza, consegue transmitir isso. Então, por isso que eu acredito
que quando há respeito, quando há valorização, você valoriza o outro, você acolhe as pessoas, há uma aproximação. E o que nós queremos, através dos nossos hotéis, nós nos aproximarmos com os clientes e os clientes se aproximarem entre os outros, principalmente quando é resort. Porque, não sei se vocês sabem, se esteve em Lins, o foco nosso, por exemplo, em Lins, é fortalecer a união da família. Que legal. E os pais, com os filhos, com os avós, os amigos, fortaleçam a sua relacionamento, a conexão com as pessoas. Para nós é o mais importante. E o Chico, esse princípio, por assim dizer, da onde ele vem? Ele vem da sua família, ele vem da sua experiência, ele vem dos seus estudos. Da onde vem? A minha mãe é uma pessoa muito generosa. Meus pais eram muito generosos. Tanto que minha mãe, agora não, porque agora não consegue andar tão bem, está com 99 anos. Mas eu andava com ela no carro, ela mandava parar, a gente estava no semáforo. Eu tinha que falar para o motorista, encosta aqui, porque minha mãe está descendo do carro. Ela descia no carro, na frente da igreja, que tinha os pobres. Ela ia lá distribuir dinheiro e voltava no carro, no meio do trânsito. Ela não pode ver mendigo. Na época do Covid, eu era a maior apreensão, porque ela saía na rua distribuindo esmolas, dinheiro para as pessoas, comida, enfim. Isso é dela. Meu pai também tinha generosidade de forma diferente, ele não ficava distribuindo dinheiro, mas ele não queria, assim, em vez de, ele estava no negócio, ele era mais importante ter clientes felizes do que ganhar dinheiro. Então, ele dava mais do que o custo dele aumentava, mas ele ficava tão feliz de ver os clientes felizes. E eu acho que, não sei se eu herdei isso, mas não é um aprendizado. Eu sei que até ficava chateada com a minha mãe, fica saindo na rua, entendeu? Eu morria de vergonha, né? Ela fica dando, eu falo, ai, para, por favor, para de fazer essas coisas. Ela não, ela fala, o que tem? Para mim não vai fazer falta, e ela ia lá. Então, de alguma forma, eu acho que eles passaram essa cultura para mim. Agora, eu ia ser professor de filosofia, que eu gosto muito de filosofia. E fiz direito, mas a minha primeira opção era filosofia. E aí, eu sempre gostei de ler sobre filosofia, sobre a parte de espiritualidade. Então, assim, não é uma coisa piega, mas eu gosto de saber que a gente tem espiritualidade, que a gente tem energia. E isso impacta muito, que é muito importante na convivência com as pessoas e também nos negócios, né? E se eu posso levar uma boa energia, seja para a empresa, para as pessoas, eu não posso dar tudo que eu tenho, mas pelo menos eu posso passar boa energia. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a energia faz a diferença, a espiritualidade faz a diferença nos relacionamentos. Os relacionamentos são muito mais duradouros do que você dar coisas. Se você compartilha a energia boa, a pessoa leva isso. E, às vezes, você consegue até transformar as pessoas. Acredito nisso. Parabéns, Chico, viu? Fico, assim, tocado com as suas palavras e ver um pouco da sua história, né? Como seu pai, a sua mãe lidam com a vida e que, de certa forma, ressoam em você e hoje ressoa em tantas outras pessoas, né? Porque isso tem um efeito multiplicador. Eu fico muito feliz que a nossa equipe é muito humana, né? Eu acho que isso, para mim, é fundamental. A gente precisa, cada vez mais, a tecnologia nos dá toda a parte da gestão, toda a parte financeira, toda a parte do que é palpável. Agora, nós humanos, temos uma coisa que, hoje a minha amiga me mandou umas sopas, né? Porque eu tinha operado o dente, ela me mandou, acho que 10 pacotes de sopa, que ela fez. Eu falei, ai, mas imagina, né? Eu falei assim, não, olha, ela falou, eu fiz de coração. Eu sabia que você não ia ter condições de comer e tal, e ela me mandou. Então, essas coisas que impactam, que vão fazer a diferença. Eu aprendi com ela, e se alguém estiver com dor de dente, eu vou mandar sopa também, porque eu sei como foi bom para mim.
Sim, Então, o mundo parece grande, mas as pequenas ações vão ajudando e vão, né, influenciando, vão inspirando. Então, assim, o Lins, eu agradeço muito a equipe que está fazendo um bom trabalho, porque eu quero que as pessoas levem isso, como é bom você se sentir feliz, como é bom você se sentir cuidado. sim. E eu sei que as pessoas vão fazer isso com suas famílias, com seus amigos, e eles, por sua vez, vão fazer com outras pessoas também. É tão bom quando a gente consegue materializar esse amor, né? Seja na sopa, seja no sorriso, nessa energia que acolhe. Né? Chico, a gente já fechando aqui a primeiro bloco, vamos para o segundo bloco. Tem mais? Tem mais pergunta, tem mais pergunta. Como que você define a liderança? Se você tivesse que explicar para alguém o que é liderança, qual que é a sua visão de liderança? Minha visão de liderança é transformar pessoas, fazer com que as pessoas sejam capazes de fazer até coisas que eles não imaginaram que seriam capazes de fazer. Eu vejo, por exemplo, uma moça que trabalhou comigo uns 30 anos. Ela não sabia cozinhar ovo, nem eu, nem ela, quando começamos, se eu tivesse casado. A gente não sabia, nenhuma das duas sabia fazer nada. E fomos aprendendo, eu com ela, nós fomos aprendendo, ela viajava, eu viajava, ela viajava comigo. Hoje, ela faz comida japonesa, faz uma série de coisas incríveis, muito melhor do que eu. Eu faço, olha, é que agora eu não tenho mais, assim, não tenho feito, né, mas eu devia fazer. Eu chegava e falei, olha, daqui 2 semanas eu preciso fazer um jantar, digamos, para 80 pessoas em casa. Ela falou, qual é o cardápio? Eu falei, vamos fazer isso assim, assim. Tá bom. Era só isso que eu precisava dizer. Ela se organizava, quais são os pratos que vai usar? Eu falei, mais ou menos isso, assim, assim, assim. Ela se organizava, em 1 semana, eu tinha tudo pronto, inclusive o cardápio feito, tarará. Ela mandava ela fazer as compras, e eu chamava uma pessoa para ajudar, né? E à noite nós duas lavávamos os pratos, as duas, porque eu gosto da cozinha limpa antes de dormir. Então, 3 horas da manhã a gente estava lavando o prato. Então, mas ela cozinha muito melhor do que eu, e nós começamos juntas, sem saber nem fazer ovo direito. Então, eu acho que é isso, eu transformei a vida dela, e ela foi subindo, né? Ela até abriu um supermercado. Então, com o conhecimento que ela adquiriu. Então, eu acho que uma boa liderança é isso, você conseguir transformar as pessoas a terem seus sonhos, realizarem seus sonhos e ter sucesso com o aprendizado que ela conseguiu. Que bonito de ouvir e de ver assim como você conecta as pessoas e eleva ela, né, para o próximo nível, né? É isso que é importante, né? Eu acho, todo mundo tem que ter oportunidade. Todo mundo que tem oportunidade e quer abraçar, quer subir na vida, tem condições. A gente tem que ter esse olhar de dar oportunidade às pessoas. Quem tem oportunidade, dar essa oportunidade. Que bonito. Eu gostaria também, né, quando as pessoas me dão um hotel para administrar, eu fico muito feliz que eles estão me dando uma oportunidade de eu crescer, de eu fazer alguma coisa muito além do que eu faço hoje. É a mesma coisa. Chico, e como que você lida com crises? Eu vou pegar o exemplo da crise da pandemia, né? Porque impactou a hotelaria de uma maneira, eu imagino que sobrenatural, que não está em nenhum planejamento e nenhum livro. Como você lidou com esse desafio? Nós, assim, não só eu, mas nós temos uma forma de atuar que eu aprendi muito com as tragédias do Japão. O Japão é um país vulcânico, todo dia, às vezes, semana inteira, você tem um terremotozinho, você tem que estar preparado. Eu assisti o tsunami do Japão, que, de uma certa forma, é igual ao Covid, você não sabe o que fazer. Então, quanto mais dificuldades a gente passa na vida, a gente aprende uma coisa muito importante: estar preparado. E no Covid, eu estava preparada. Quando eu ouvi falar o cash flow, nosso caixa está bem? Quanto tempo a gente consegue? Quanto tempo vai ser? Então, essa previsibilidade
de estar preparado, tira o medo. Te dá preocupação, mas o medo não. São coisas diferentes. Estar preparado da ansiedade, de qualquer forma, será que vai dar certo? Tal? Mas é um outro tipo, você tem mais segurança. E o que eu tive durante o Covid, por exemplo. Então, e a nossa equipe também, a gente tem que passar essa segurança para as pessoas. Não se afligir. E outra, eu tenho uma coisa muito boa. Eu não perco sono, nunca. Durmo bem. Única coisa que me tira o sono de vez em quando é o Netflix. O resto não me tira. Eu durmo muito bem. Durmo. Então, não, e eu viro a página. Tem uma coisa que eu faço com muita facilidade. Tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins, eu viro a página. Não fico vivendo da glória do passado e nem das frustrações das dificuldades de hoje. Viro em página, para mim todo dia é um dia novo, de aprendizado, de crescimento, de fazer acontecer as coisas. Perfeito. Mas eu fico imaginando, mesmo que você tenha uma previsibilidade de caixa, a pandemia do se reinventar, ficar, entre aspas, tanto tempo sem faturar, né? Porque assim, 3 meses, 6 meses, Sim. mas a pandemia durou praticamente 2 anos no Então, nosso mas a país. gente criou algumas coisas. Sim, a gente foi buscar. Sempre tem oportunidade. Nós fomos buscar algumas oportunidades, criamos produto novo, das pessoas ficarem mais tempo no hotel. Então, isso não é uma coisa que a gente estava pensando, mas a nossa equipe criou vários produtos para serem operados de acordo com o momento. E foi super sucesso. Então, até hoje, a gente tem alguns produtos que nasceram na época. Então, o ser humano é uma coisa incrível. Como diz, né, o Darwin, a adaptabilidade só. Por que algumas animais, né, os seres vivos, não pereceram, não acabaram? Pela sua capacidade de se adaptar. Então, às vezes, né, os grandes, sei lá, os dragões e tal, tiveram dificuldade de se adaptar, mas os baratas não conseguem se adaptar, fica milênios, conseguem se adaptar, né? Sobreviver. Então, eu acredito que, por pior que seja a situação, se você está coração aberto, cabeça aberta, eu acho que a gente sempre encontra algumas soluções. Não a melhor solução, talvez, não é o que você queria, mas a gente consegue mitigar. Eu não sofri durante o Covid, assim, de ficar tão aflito, porque tinha condições já tinha gerenciado isso. E uma coisa muito boa, importante, que também aprendi com a cultura japonesa, que tem muitas tragédias o tempo todo, Sim. É a importância da coletividade. O coletivo é mais forte do que o indivíduo. Então, sabe que no Japão, a coletiva é mais importante. Então, quando tem um terremoto, todo mundo se ajuda para todo mundo se salvar. Então, o treinamento é coletivo, todo dia tem, todo mundo colabora no dia a dia para o treinamento. Isso é importante. A gente está preparado coletivamente, que pode ter problemas, e a nossa equipe sabe disso. Então, todo dia é importante, todo dia é um dia que a gente tem que estar aprendendo alguma coisa. Então, essa parte da coletividade só nasce quando a gente mantém boas relações todos os dias. Perfeito. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, a nossa cultura, né, a nossa cultura de manter, criar laços, Kizuna, que a gente chama em japonês, que é muito importante, Kizuna, é a conexão com as pessoas, conexão afetiva, conexão com as pessoas. Isso a gente tem que estar cultivando o tempo todo, porque desgraça não marca hora, não marca dia, e pode vir problemas a qualquer momento. E o que salva é isso, você ter conexões com as pessoas,
ter conexão com as pessoas, e é o que, assim, quando você fica doente, as pessoas, quando, né, mesmo aqui no hotel, quando as pessoas estão doentes, a gente ajuda muito. Eu tive colaboradores que eu nem sabia, dormiram no hospital, porque precisava, no caso do japonês, precisava ter uma pessoa que falasse a língua, duas funcionárias nossas que falavam a língua japonesa, se revezavam 24 horas para cuidar dele, eu não sabia, no hospital. Nossa. Então, eu acho que esse tipo de conexão, de Kizuna, que a gente chama, é muito importante, né? Assim, para superar as dificuldades. E como que eu construo esse Kisuná com as pessoas? Por exemplo, no Japão isso já está, de certa forma, enraizado, porque faz parte da cultura, tem os desastres, mas o povo brasileiro é um pouco diferente. Ah, mas com gentileza, né? Com acolhimento, com gentileza. As pessoas. Antigamente, no Brasil, você emprestava café, emprestava açúcar para os vizinhos. Agora a gente tem até medo de abrir a porta. É verdade. Então, a gente precisa ter um ambiente, né? A gente tem, quando tem um ambiente de confiança, de segurança, a gente faz isso. Não é que a gente não tem mais, a gente tem outros sentimentos que chegam antes, de desconfiança e tal. E o que a gente tem que fazer na empresa é isso, fazer com que as pessoas confiem umas nas outras. E na hotelaria é trabalho de equipe. Se a gente não tem uma equipe entrosada, que fala, olha, arruma logo o quarto, por favor, porque tem cliente esperando, por favor, ela tem que levar não aquilo como, sabe, cobrança. Nossa, vamos todo arrumar mais, sabe? Vamos ajudar aqui e ali. É isso, e vai criando um espírito de família. E essa sua fala se conecta justamente com a minha próxima, como que é a comunicação dentro do seu estilo de se comunicar. Aí você está até falando um pouco de como nesse sentido aí na rede. Mas me fala um pouco mais. Como que é mais esse estilo de comunicação entre os pares, entre os superiores? Olha, eu não sei como é que eles. Ai, deixa eu desligar isso aqui. Eu não sei como é que as pessoas fazem. Assim, eu não posso dizer com exatidão, mas o que eu procuro é, como eu disse, a gente tem que aprender a ouvir, né? Ouvir. Porque quando você procura dar muito, como é que chama? Ordens, fica muito unilateral e você não consegue mais, começa a não ouvir as pessoas. É muito importante na comunicação você saber ouvir. Eu vou te dizer, e a gente começa essa comunicação de uma forma muito simples. Por exemplo, eu escrevo para toda a equipe, de cima a baixo, diretores e até as camareiras, todos a mesma mensagem. Eu devia escrever duas vezes por mês, mas eu estou fazendo uma vez por mês, mas eu quero fazer duas. Sobre a minha impressão, chama ponto de vista, o meu ponto de vista. Isso faço há Legal. 30 anos. O que é o meu ponto de vista? São minhas experiências que eu vejo acontecer por aí. Né? Então, eu conto, por exemplo, que eu já contei, que me impressionou muito, o japonês, no dia 1º de janeiro, não trabalha, não faz nada porque simboliza que tudo que você fizer no dia 1º, você vai fazer o resto do ano. Então, as pessoas ficam só, né, numa boa, rindo, né, junto com a família. Então, faz as coisas assim, muito, come coisa gostosa, e tudo preparado no dia anterior, porque não se cozinha, não faz nada no dia 1º. E isso é uma tradição, né, e come coisas assim, muito, que simboliza a cultura. Bom, enfim. E aí eu estava correndo no dia 1º, queria passar o ano, né, fazendo exercício físico, e eu fui correr. Aí eu vi, quando passei em frente a um banheiro público, um senhor limpando o banheiro público. E fui lá, fiquei curiosa, né? Falei, nossa, o senhor limpa o banheiro hoje, hoje é dia 1º, o senhor tem que trabalhar hoje, limpar o banheiro. Ele falou, não, 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 não é minha obrigação,
mas é meu prazer. Eu quero que as pessoas tenham banheiro limpo o ano todo. Por isso que eu estou fazendo. Que lição. Então, essa é uma mensagem que eu não preciso dizer nada. Eu falo, olha, aconteceu assim, que bacana. Tomara que a gente também tenha esse tipo de sentimento. Então, a comunicação não precisa ser dita, faça isso ou faça aquilo. A comunicação se passa, transmite. É o seu sentimento, né? Para mim é importante você transmitir a sua forma de pensar, sua forma de ver as coisas. E é isso que eu faço quando eu viajo e vejo várias coisas. Por exemplo, eu falo do banheiro do Japão, não é só do banheiro que eu falo, mas por acaso eu vejo o banheiro do Japão, que as pessoas muitas vezes nem olham direito. Eu falo, olha, no banheiro no Japão é muito sagrado, porque é uma coisa muito pública que todo mundo usa. Você tem que pensar nas pessoas que vêm depois de você, você tem que deixar limpo. E a manutenção, etc. E aí o banheiro público japonês é tão limpo, que eles fizeram no Japão um banheiro que é transparente. Você vê o banheiro limpo. Só que quando você fecha a porta, você não enxerga nada dentro, né? Então, esse tipo de coisa, eu falo assim, a gente não precisa ficar mostrando, mas é bom saber que você tem a coragem de mostrar até os fundos da casa. Então, é isso que eu tenho que transmitir, o que eu acho que é importante, né? A comunicação, para mim, é isso, comunicação é compartilhar princípios, compartilhar ideias, é isso. E como que a Sheco resolve quando há conflito entre as pessoas ou entre departamentos? E deixa brigar um pouco, né? Briga um pouco de é bom, o que é conflito por uma causa, Sim. né? Então, eu acho que é muito bom, porque você não pode ser aquele trabalho escravo que o de obedecer e sim, senhor, né? Yes, sir. Não, não pode. Tem a sua opinião, é bom dizer. O que é muito difícil para uma cultura japonesa. A cultura japonesa obedece, né? Para mim foi muito difícil, mas eu acho que é importante cada vez mais as pessoas terem opinião, porque isso também faz as pessoas mais humanas. É ter a coragem de expressar a sua opinião. Porque ter a sua própria opinião, eu acho que é uma coisa muito difícil. Então, eu tenho que fomentar que as pessoas tenham a sua opinião, tenham a sua forma de pensar e incentivar isso. Incentivar isso é fazer com que as pessoas tenham oportunidade de falar, tenham oportunidade de brigar, de defender suas ideias. Excelente. E, Chico, como que é o treinamento dentro da empresa? A gente tem o que a gente chama tem o nome da academia, né, de excelência, que eles passam por uma evolução, aprendizado básico, porque tem o profissionalismo, não tem nada de espiritualidade, nem nada, é coisa que você tem que aprender, padrões, tudo você tem que aprender. Coisas profissional não é amador, não pode fazer as coisas por ímpeto, tem que fazer por conhecimento com técnica. Então, nós separamos muito o que é o profissional e do amador. O profissional tem que saber todas as condições básicas, porque a gente cuida de vida de pessoas, a gente tem muitas pessoas hospedadas, um hotel cheio, tem que saber coisas que são fundamentais, você não pode deixar de saber. Então, somos muito rigorosos na parte de processos, procedimentos, conhecimento profissional. Perfeito. E como que você identifica os novos talentos? Olha, quem identifica os novos talentos são todas a equipe nossa que responde, que está trabalhando direto com eles. Eu não interfiro muito, não, porque eu acho que quem está trabalhando com a pessoa é que tem que identificar. E eu não trabalho no dia a dia com a equipe, eu tenho que identificar minha equipe. E eu tenho, às vezes, tenho dificuldades, mas tem que saber aguentar, né? Até saber exatamente se a minha percepção está certa ou errada. Até lá sofro um pouco. E como você desenvolve esse board mais próximo seu? Você falou que é importante essa parte de treinamento, né? Saber fazer o que vai fazer, sobretudo no aspecto de hospitalidade. Mas como que você faz para desenvolver novas pessoas, novos talentos? Então, eu acho que é a cultura, né? Você tem que ter a cultura de aprendizado. Eu incentivo muito, através, seja com ponto de vista, seja com treinamento,
Nós temos, por exemplo, que nós desenvolvemos o nosso método de hospitalidade. É uma metodologia que eu criei, eu posso dizer que fui eu que criei no início, e a gente está evoluindo. E tem as pessoas que estão sempre melhorando isso. E são pessoas de todos os cargos, não precisa ser gerente geral, não precisa ser diretor nem nada. Se pessoa de, sei lá, um chefe de algum departamento, sabe fazer, é o melhor que atende melhor, ele vai ser o nosso embaixador. A gente chama de embaixadores da hospitalidade da Brutri. Que legal. E o que acontece quando alguém erra dentro do grupo? Como é tratado o erro? Eles erram tanto que não tem um tratamento especial. Leva umas bronquinhas também, né? Mas tem que fazer o certo, tem que insistir. Mas eu vejo que a minha equipe é mais... não é tão dura, eu sou mais dura, provavelmente, eu sou a pessoa mais dura, o resto é mais compreensível, que o brasileiro não está acostumado a levar bronca, né? O brasileiro é difícil. Ele é mais emocional, né? Ele guarda isso, né? Ele não tem uma relação assim. Primeiro você tem que elogiar para depois falar as coisas ruins. No Japão, o japonês, você fala, direto, é objetivo nesse ponto. Sim. Eu sou um pouco mais assim. Mas eu sei que as pessoas não gostam. E você lembra de algum momento em que, à frente aí da rede Blue Tree, você lidou com um grande desafio? A gente falou da pandemia, mas algum outro momento que você lidou com um desafio e como que você fez para vencer isso? Ou, de repente, pegou um hotel novo e teve resistência, não sei. Já tá bom. Desafio a gente sempre tem, né? Mas desafio também é compartilhado. Eu não tenho, assim... Eu sou muito rápida para tomar decisão. Putz, errei. Decisão errada. Vou resolver. Se não dá para resolver, eu desisto. Falo, olha, isso não é para mim. Então, eu não sei, eu não gosto de ficar muito em cima do problema, eu gosto de resolver o problema. Então, desafios a gente sempre tem, a maioria dos desafios é superável e não é uma coisa que a gente resolve de um dia para o outro, tem que saber, principalmente quando tem pessoas envolvidas, você precisa ter paciência, visão e determinação. Que tipo de legado que a Chieco está deixando ou quer deixar? Eu quero que o mundo seja melhor. O meu legado, que o brasileiro tem uma coisa muito boa, o brasileiro é acolhedor, é alegre, é empático. Você sabe que o brasileiro é tão empático que te ensina até caminho errado só para não dizer que não ensinou? É verdade, eu acho o fim da picada, não é verdade? O japonês, por exemplo, é capaz de ensinar caminho errado se ele não sabe. Ele fala, não sei, seco, eu não sei. O brasileiro, você pode ver tão acolhedor, que ele nem sabe como é que chega, mas ele fala, não, vai pular, vai, tal, não sei o quê, ele te leva para o lugar errado, mas ele não deixa de te acolher. Então, eu acho que essa parte do brasileiro, de ser acolhedor, de ser simpático, alegre, né, não leva... O brasileiro, geralmente, não leva muito rancor, não sei por que a sociedade está mudando tanto, mas não leva rancor, é muito alegre, muito... muito família. E eu queria deixar esse legado, eu acho que eu tenho que fortalecer essa parte boa, com profissionalismo, com mais abrir a visão de que realmente o brasileiro tem uma coisa muito boa, que ele se empoderar disso, e que esse que ele tem é um diferencial tão importante, cada vez mais importante no mundo, que o brasileiro pode ser exemplo. Então, esse é o meu, assim, eu falo para a minha equipe, esse é o meu recado, quando eu posso dizer, né, quando tem oportunidade, eu falo, olha, aí o brasileiro tem que tomar para si as suas qualidades e fortalecer. E com isso está contribuindo para o mundo, contribui inspirando os outros países. Porque o japonês, por exemplo, adora vir para cá, porque o brasileiro é muito empático, muito simpático, manda você para o caminho errado, mas acha engraçado, né? Então, não, é verdade. O alemão é muito duro, né? O brasileiro é flexível. Então, essas coisas, para quem sempre viveu com aquela dureza, é gostoso. Porque o ser humano é isso. O ser humano
E o brasileiro, eu acho que é o tipo que sobrevive, porque, de acordo com a lei do Darwin, você tem que se adaptar, né? E o brasileiro é adaptável, sorrindo, com comunidade, vai, né? E quando você percebe, todo mundo virou samba. Então, eu acho que é muito importante deixar esse legado, fortalecer com mais instrução, mais pessoas mais bem formadas, educação, né? Sem perder a sua alegria, jovialidade e capacidade de comunicar e de conectar com as pessoas. Eu acho que Estamos, esse é o legado. estamos chegando no final, eu tenho aqui algumas poucas perguntas para finalizar. Mas, pensei que você ia dizer, agora termino. Como que a Checo mede o impacto da sua liderança? Como que você consegue medir que sua liderança está indo para o caminho certo? Olha, eu não sei se o meu caminho, se é liderança, não sei se é liderança, mas é o resultado do nosso trabalho. Eu acho que a gente tem credibilidade no mercado. Eu vejo a equipe inspirada, vejo a equipe fazendo o trabalho e uma equipe que eu vejo que recebe elogio. Como você, eu fico muito feliz, porque eu vejo que a equipe está fazendo alguma coisa de bem para as pessoas. Então, eu acho que, muito mais do que medir a liderança, eu acho que eu fico feliz que a gente tem uma empresa que tem a confiança, não é empresa, nossa equipe faz jus à credibilidade, à confiança das pessoas. Agora, para fechar, eu faço um jogo rápido. Então, pergunta e resposta rápida. Pode ser uma frase ou uma palavra. Quando a Checo falou que gosta de filosofia, de ler um livro que te marcou. Visões do futuro, de Michio Kaku. Ok. Hotelaria é. Alegria. Blue Tree é. Credibilidade. Liderança é. Humildade. Família. É o núcleo importante. Lazer. Não sei. Comida. Todas. Música. Faz bem à alma. Ué, parou, fechou. Alô? Ah, eu acho que ele travou. Só deixa eu avisá-lo no WhatsApp, só um instante. Será que é o meu que está travado, Vitória? Não, a senhora tá normal. Para mim também, ele travou. Voltou. Voltou. Perdão. Travei na música. Então, faz bem à alma. Espiritualidade. A essência. Chico, muito agradecido pela essa breve entrevista. Foi, assim, uma grande aula para mim. Eu fico muito feliz e satisfeito desse rápido momento que eu tive contigo, de perceber o quanto que você é humana, quanto que você, assim, é apaixonada pelo aquilo que você faz, dá vontade de trabalhar no Blue Tree, de ter você como líder, uma líder que participa, que veste a camisa, que é empática, mas que também é focada, exigente, sabe cobrar o resultado, no sentido de fazer o bem, né? Porque, Eu na tenho minha que fazer os percepção, investidores. é, Os patrões, eu tenho que levar felicidade e alegria para eles todos os dias. exatamente, eu acho que isso que você, entre aspas, entrega, não vou nem falar que vende, entrega, que é felicidade, que é bem-estar. Então, eu vejo que, assim, tem alguns tipos de trabalho que é mais fácil você fazer com prazer. Eu ouso dizer que você está nesse segmento, que é um segmento fantástico, né? Todo mundo espera os períodos de férias para poder ir no resort, para poder ter um momento agradável. E como você colocou assim, o centro da família ali no resort, me motiva a visitar mais vezes, inclusive, e divulgar, porque eu comungo desse valor, desse princípio que a família ela tem uma importância singular, e as pessoas, eu vejo assim, amor na sua fala.
eu vi as fotos, assim, dessa mulher toda elegante e tal, e eu pensei assim, japonesa, talvez seja um pouco mais rígida. Eu tive a oportunidade de conhecer no Japão, uma vez eu fui dar aula lá, e foi uma experiência que eu lembro no hotel, logo que eu saía do quarto, eles já faziam um cumprimento. Eu não entendo japonês, né, mas eu vi, assim, essa forma de servir, a de honrar, de respeito. Eu sou muito amante, né, assim, feliz da cultura japonesa. Eu acho que tem muito a nos ensinar. E eu consegui ver que você conseguiu imprimir isso no seu hotel. Isso é louvável, parabéns, viu? Ai, obrigada, mas, acima de tudo, quero agradecer que tenha estado no nosso hotel, lá em Lins. Quero agradecer. Se você puder falar dele, não precisa falar de mim, fala do hotel, porque a equipe realmente, olha, a equipe realmente se esforça bastante, né? Tudo que eu falei, eles praticam. Eu não pratico no dia a dia, eles praticam no dia a dia. E se você, quando tiver oportunidade, você falar, é o maior presente que você pode dar para a gente. Pode deixar que eu vou falar. Chico, eu tenho uma última consulta com você. Quero mais uma vez agradecer a Vitória, a sua secretária também, que se conectaram. Eu estou escrevendo um livro agora sobre empreendedorismo, e eu quero trazer alguns casos reais e nacionais de empresa para os alunos poderem estudar. E como eu tive essa experiência positiva com vocês, e agora podendo conhecê-la, eu desejo saber se eu posso incluir um Por favor. caso do Blue Tree, e aí depois eu passo, talvez, Isso. história, e aí ela vai chegar a você, ou passo direto para a sua secretária, como você preferir. Eu vou ver ainda em que momento que vai colocar, talvez na parte de experiência com o cliente, ou em algum outro momento, mas se você autorizar, eu quero colocar no livro. Obrigada, eu fico muito honrada. Eu gostaria, realmente, porque o que importa, na verdade, né, professor, não é o que eu falo, é o que acontece. Né? Porque eu posso estar sonhando, estar falando aqui, sonhando, mas o dia a dia é o que importa. Então, se você puder, sei lá, o que você sentiu, colocar aquilo, e você entendeu como é que é a filosofia, né? Como é que a gente transporta isso para o coração das pessoas, o coração da nossa equipe. Sim. Eu sinto que ele tem orgulho da nosso método, né, de hospitalidade. Realmente é um método diferenciado. Eu acredito que é um método próprio de vocês, porque, como eu mencionei, eu já tive em vários hotéis, e assim, até hotéis mais luxuosos, se a gente for pensar, mas não teve esse acolhimento, que você coloca aí até um pouco como essa energia, que irradia primeiro de você, né, Chico? Porque não tem como eles imprimirem uma energia que não veio de uma certa fonte. E você é a CEO, você que direciona isso. Evidentemente, você deve ter uma equipe que propaga essa luz, essa força, essa energia, mas é você que estabeleceu o tom dessa energia. E parabéns para você, parabéns para sua mamãe, para o seu papai, que construíram essa jornada, né? Eu entendo que, assim, que nós somos hoje é fruto também deles. E que você construiu também o seu próprio caminho, né? Pegando um pouco de cada um, também com sua própria identidade. E não é à toa que você é conhecida e reconhecida como a dama da hospitalidade. Imagina. Muito obrigada. Não, de coração, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela oportunidade de falar da nossa equipe, como eles trabalham, que espero que a forma, não eu, mas a forma como eles atuam, possam, né, levar, inspirar as pessoas de que o bem faz bem. Com certeza. E se essa entrevista está acontecendo, é por, de fato, pela ponta do trabalho que eles fizeram lá na unidade e que me mobilizou. E eu falei assim, eu vou fazer contato. Vai que a Checa aceita. E ela aceitou, mostrando a humanidade dela também, mais uma vez. Muito grato. Muito obrigada. Uma excelente semana. Agradecido, Vitória. Assim que a matéria ficar pronta, a revista, eu encaminho para vocês também. Perfeito. Muito obrigada. O que ficou ruim, você pode mudar.
Fica tranquilo, a gente, né, aqui é uma conversa mais informal, depois a gente estrutura, não dá para colocar tudo, né, senão vai ficar Tá muito bom. difícil. Mas a gente vai dar uma enxugada e o conteúdo é excelente. Mais uma vez, parabéns e desejo cada vez mais sucesso, Che. Muito obrigada para você também, por muito sucesso para a sua revista, que eu já li, você me mandou aqui, eu já li online. Muito obrigada, foi ótimo ter lido. Muitos Prazer. ensinamentos. Muito obrigada. Tá bom, tchau, tchau, agradecido. Tchau, obrigada. Vou sair.